que você está com a gente aqui, seja sempre muito bem-vindo, tá? Esta mensagem, essa série, é uma série de exposições baseadas no livro de Gálatas, e essa exposição a gente está fazendo já há 15 domingos, esse é o 15º domingo que nós estamos tratando isso, tá bom? Bom, nós chegamos agora na 15ª mensagem, e é interessante porque os versos que nós vamos abordar agora, o verso 7 ao verso 12, parece que Paulo dá uma pausa em tudo que ele estava falando. Se a temática do livro é somos livres, ele fala disso, né? Somos livres a partir da cruz. Quando chega no verso 7 ao verso 8, antes um pouco, no capítulo 5, eu estou falando dos versos, não estou falando do capítulo, né? Vai lá para o capítulo 5, eu vou explicando isso daqui antes mesmo de começar a exposição. Do verso 1 até o verso 6, ele está falando que nós somos livres para a liberdade. Aí ele dá uma pausa aqui. E nessa pausa, ele usa a seguinte temática: cuidado com o falso evangelho. Cuidado com o falso evangelho. Ele para, aí depois no verso 13, ele volta de novo. Olha aí só para você ver o verso 13, como é que ele volta de novo. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, tá vendo? Então ele para, fala desse negócio, cuidado, porque o falso evangelho é perigoso, é complicado, ele vai trazendo algumas consequências que o falso evangelho ele produz. Aí ele volta de novo a falar sobre isso. E a gente acompanha o que Paulo fala na exposição. Por isso, essa temática não aborda como as outras 10, as 14 outras mensagens que começam com somos livres, então, não, aqui Paulo para, ele diz, cuidado com o falso evangelho. E isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gálatas 5, talvez você já esteja aberto, verso 7 ao verso 12. Gálatas 5, 7 a 12. Por favor, se você percebe aí que tem gente sem Bíblia, cola sua Bíblia, seu celular aí do lado dele, né? Porque todo crente que se presta tem a Bíblia no celular, não é não? Eu acredito que você tem, o Facebook você tem, então a Bíblia também você tem. E a NVI ainda, certeza que você já está antenado aí. Então, Gálatas 5, verso 7 a 12. Você pode, assentado como está, e acompanhar na leitura desse texto aqui em silêncio. O texto diz assim, ó, depois que ele está falando sobre a liberdade, ele pausa, aí ele fala assim, vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. E aí então ele diz no verso 11, irmãos, se ainda eu estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz ele foi removido. Aí o verso 12 ele conclui dizendo, quanto a esses que os perturbam, quem dera que eles se castrassem. Paulo está nervoso aqui, né? Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida. Obrigado, Pai, pela oportunidade de celebrar o Teu nome, de engrandecê-lo. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, traga a Tua palavra a nós, e que nós, cada dia, sejamos sempre fiéis ao Senhor, dispostos a servi-lo com tudo que temos e com tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Quando a gente pensa em religião, quando a gente pensa em igreja, ou religião de forma geral, quem nunca escutou frases como essas? Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Ou, talvez essa que é mais politicamente correto, o importante é falar de Deus, né? Você está conversando com uma pessoa, aí a gente está falando sobre religião, e a pessoa fala, não, mas assim, ó, eu sou de todas as religiões, que o importante é falar de Deus, né? O que importa é falar de Deus, né? Eu não sou assim contra religião nenhuma, eu não sou, não, eu acho que assim, falou de Deus, está valendo, certo? Ou, quem sabe, outras pessoas vão dizer o seguinte, Deus, afinal de contas, está em toda religião, né? Essa é uma das maiores falácias e perigos que o tempo pós-moderno está cada dia mais levando em consideração. De que Deus está em todas as religiões ou em todos os locais. Em que a verdade está em todas as igrejas. Deixa eu dizer um negócio para você, nem toda igreja que se diz evangélica é evangélica. Por quê? Porque ser igreja evangélica não é abrir as portas, declarar que você crê na palavra de Deus, mas nunca falar do evangelho.
Nunca ter evangelho no conceito, na prática, no sermão, nos estudos. Então, nem toda igreja que se diz de fato evangélica é evangélica. Portanto, essa história de que Deus está em todo lugar, como sendo adorado, porque Deus está em todo lugar de fato, porque Ele é soberano, Ele é onipresente, então Ele está em tudo, mas não é todo lugar que fala sobre Deus. Da mesma forma, não é toda a igreja que prega o evangelho. Portanto, essa história de que o que importa é falar de Deus é errado, porque a Bíblia diz que eu posso acreditar num Deus soberano, num Deus que reina sobre tudo, e ir para o inferno e pagar no inferno como o diabo vai fazer. Porque o diabo acredita em Deus, crê num Deus só, treme de medo, mas será condenado. Então, essa história de que todo lugar, tudo quanto é coisa, tudo quanto é religião fala de Deus. Isso é comum quando a gente começa a pregar o evangelho para algumas pessoas, e me parece que elas fazem um paralelo, né, de que o que uma igreja diz é igual ao que a outra igreja diz. Não tem absolutamente nenhum tipo de discernimento. Como outro dia, o reverendo Augustus fazendo um sermão, então ele foi contar um exemplo de como as pessoas estão sem nenhum tipo de habilidade para discernir onde é que está, onde é que não está o evangelho. Então alguém chegou para ele e falou assim: pastor, olha, o senhor é um dos 2 pregadores no Brasil que eu mais admiro, que eu amo assim, que eu gosto de ouvir a palavra. Um é o senhor, o outro é Ed Macedo. Então, assim, eu gosto dos 2. Percebe? O cara consegue ouvir o Ed Macedo e ouvir Augusto Nicodemos no mesmo pé de igualdade e achar que os 2 estão falando a mesma coisa. Achar que os 2 pregam o mesmo evangelho. Porque o que importa é falar de Deus, gente. Isso que importa. Esse é um perigo que as Escrituras estão absolutamente trabalhando. É contra isso, mais uma vez, aqui especificamente, é que Paulo está combatendo. Lembre-se, eu vou tentar ser o mais curto agora na exposição do contexto, mas quando Paulo escreve essa carta, ele tem propósitos. E ele escreve exatamente para nos alertar de alguns perigos. Quais perigos? Um deles é que haviam alguns judeus colocando o conceito do chamado de Paulo em xeque. Ou seja, quem é esse Paulo? Paulo não é um cara assim que merece confiança. E depois que eles perceberam que estavam conquistando os irmãos lá da Galácia, eles começaram a dizer assim: olha, Paulo também fala da circuncisão, inclusive ele mandou circuncidar Timóteo. Circuncidou. Paulo também é circunciso. Então assim, como é que Paulo está falando contra a circuncisão? Como é que Paulo está falando contra essas perspectivas? Paulo também é adepto dessas coisas que nós estamos abordando para vocês. Quem estava dizendo isso? Judeus que, após a plantação dessas igrejas por Paulo, estavam indo dizendo: não basta crer em Jesus Cristo, tem que fazer algumas outras coisas, como circuncisão, cuidado com a comida que você come e a guarda dos dias. Então, eles estavam fazendo essas coisas e Paulo, então, quebra esses conceitos. Essas pessoas tinham conceitos errados sobre a salvação pela fé. Como eles abordavam essas coisas? Os seus conceitos sobre justificação eram errados. Eles ensinavam que para alguém ser salvo, as pessoas precisavam quase que se tornar um judeu. Quase não, tinha que se tornar um judeu. Portanto, tinha que guardar a lei como o judeu guardava. Tinha que circuncidar, tinha que fazer essas coisas. Então, essa era a prerrogativa, né? Crer no Evangelho, isso é importante, né? É um ponto que precisa ser feito, mas além de crer no Evangelho, você precisa de outras coisas, como, por exemplo, a própria circuncisão. Você tem que circuncidar também. Além de crer no Evangelho, tem que circuncidar, né? O que era circuncisão? Você precisa entender isso aqui, porque senão você não entende o versículo 12. Circuncisão é uma espécie de operação de fimose. Aos 8 dias de nascido, todo judeu, ele era levado para um local específico e ali tirava-se o prepúcio do órgão genital masculino, né? Mesma coisa de uma operação de fimose. E quando a pessoa não era judeu, mas ele aderia ao conceito judeu, o que eles tinham que fazer? Circuncidar. E aí, coitado, imagine você com 20 anos tendo que ser circuncidado. Então, o conceito era esse: você quer fazer parte do povo de Deus? Circuncisão. Essa era uma ordenança que Deus havia dado para servir de marca de que aqueles que entrassem no povo dele seriam marcados. É uma espécie de marca que Deus dava, referindo-se à proteção da descendência, até que viesse Jesus Cristo.
Tanto é que agora a circuncisão foi substituída pelo batismo. Você não precisa mais circuncidar, graças a Deus, e agora basta passar pelo batismo, que é a marca visível do nosso ingresso no corpo de Cristo. Mas além da circuncisão, esse pessoal também estava dizendo o seguinte: vocês também têm que comer, tomar cuidado com a comida que vocês comem. Não pode comer porco, não pode comer comida sufocada e coisas assim. Então, outra coisa que eles diziam, além da circuncisão da comida, era a guarda dos dias, principalmente a guarda do sábado, que era aquilo que eles estavam argumentando. Então, para ser salvo, tinha que ser meio que o judeu. Tinha que ser não. Meio não, tinha que ser judeu. Tanto é que Paulo, se você acompanhou as exposições até aqui, você percebeu que Paulo está quebrando esses conceitos, dizendo, olha, não é a nação judaica que pertence ao Senhor, porque não é pertencer a Abraão que nós fazemos parte da promessa, mas é pertencer a Isaac, que é a promessa. Ou seja, quem crê no Senhor Jesus é que vai se tornar filho de Deus. Essa é a prerrogativa que Paulo está defendendo. Então, essas pessoas estavam falando isso. Uma vez que Paulo foi lá, pregou o evangelho, as igrejas converteram, creram absolutamente no evangelho, Paulo agora relembra esses irmãos de que tudo que está sendo ensinado pelos judeus é muito perigoso. Então, o propósito dele em escrever é para quê? Primeiro, para defender o seu chamado, capítulo 1 e 2, ele faz isso. Depois, o objetivo de Paulo é trabalhar o povo, relembrar o povo, alertar o povo dos conceitos reais do Evangelho e como os falsos mestres estavam pervertendo o conceito da realidade do Evangelho. E isso ele faz no capítulo 3 e 4. E depois ele fala como os conceitos do Evangelho se aplicam à vida diária, como que o Evangelho muda as nossas ações. Ele faz isso no capítulo 5 e 6. Basicamente, o que Paulo tem aqui, a intenção é trazer o Evangelho de volta, trazer o conceito do Evangelho. E aí no capítulo 5, lembrando que agora, a partir do capítulo 5, Paulo começa a trabalhar os conceitos da graça, ou seja, uma vez que nós somos livres em Cristo, fomos livres para ser livres, não somos livres para nos escravizar. Então ele começa no versículo 1 a 7, dizendo que nós somos livres para a liberdade. E aí, essa liberdade nos leva a confiar absolutamente e somente em Jesus Cristo. Foi isso que nós abordamos na semana passada, porque os Gálatas estavam mudando isso de foco. Olha o versículo 2, aí do capítulo 5. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se queiram circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro que todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança, porque em Cristo Jesus nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Então perceba que Paulo está falando, olha, não importa se vocês são circuncidados ou não, se vocês são judeus ou não, vocês não têm que deixar circuncidar para poder dizer que agora vocês fazem parte do povo de Deus. Não, o que incorpora vocês no povo de Deus é a fé em Cristo Jesus. É isso aí, ou seja, Paulo resgata o Evangelho. Então ele resgata de novo, para logo a partir do versículo 13, ele falar como o Evangelho aplica-se na nossa vida diária. A partir do verso 13, Paulo começa uma aplicação de como o Evangelho tem que mudar as nossas atitudes. E aí, antes do verso 13, do verso 7 a 12, ele dá uma pausa. Então ele alerta, antes mesmo de começar esses princípios, Paulo novamente diz, cuidado com o falso evangelho. Eu acho Paulo um cara muito inteligente. A forma de escrita de Paulo é muito boa e é muito coerente, porque imagine que se Paulo começa a falar de ações práticas, sem relembrar que o falso evangelho coloca o mérito em nós mesmos, a gente vai esquecer tudo que ele falou em 4 capítulos e vai achar que a gente consegue fazer as coisas porque nós somos bons de novo. Então ele começa dizendo, eu vou dizer umas coisas para vocês, mas não esqueça que vocês são livres. E aí, essa primeira parte, do verso 1 ao verso 7, ele diz que nós somos livres, então nós não podemos nos escravizar novamente. E isso deve motivar-nos a amar ao Senhor cada dia mais. E aí ele vai dizer, por que é que nós temos que ter cuidado com o falso evangelho. Ele fala aqui 3 coisas.
Ele vai mostrando a origem do falso evangelho, a causa do falso evangelho e a consequência do falso evangelho. Então, como é que Paulo trabalha isso aqui? Por que a gente tem que ter cuidado com o falso evangelho? Deixa eu dizer para você o que é o falso evangelho. Qualquer coisa que você coloque para a salvação além do evangelho. O que é o evangelho? Crer que Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz e confiar nele. Confiar absolutamente nele para ser salvo. Se você acha que vir à igreja, ler Bíblia, orar, jejuar ou qualquer outra coisa é necessário para te dar salvação, falso evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Então, cuidado. Cuidado para a gente começar a colocar coisas e aí a gente vai estar pervertendo o evangelho verdadeiro. E Paulo vai falando, isso aí é um outro evangelho. Capítulo 3 ele fala disso, nós falamos disso já. Tá bom? Então, ele vai falando por que você tem que crer absolutamente que você e eu fomos livres em Cristo e somente em Cristo e é mérito de Cristo. Ele vai argumentando, ele traz 3 coisas. Por quê? Porque, na realidade, em primeiro lugar, viver o falso evangelho nos afasta, nos desvia, nos bloqueia. Esse é o termo grego usado aqui. Nos bloqueia para continuar na verdade do evangelho. Olha o verso 7 aí. Lê aí, verso 7 comigo. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Quem os impediu? Paulo gosta muito da ideia, da comparação, de que a nossa caminhada para o céu é uma espécie de corrida. Você vai ver ele usando isso muitas vezes. Tanto é que Paulo fala que ele já completou a carreira dele, ele usa exemplos como, olha, vocês precisam permanecer firmes, porque se vocês, no meio do caminho, começam a desviar-se das coisas, vocês não vão herdar a coroa da glória. Então, o processo é que Paulo está dizendo que a nossa caminhada é para o céu uma espécie de corrida. Certo? Eu estou caminhando para o céu. Assim como o povo de Deus saiu do Egito e foi para Canaã, assim também é a nossa vida de caminhada para o Senhor. Então a gente começa a corrida muito bem. Isso aqui acontece muito. As pessoas elas creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas de repente começam a ingressar no Evangelho uma série de coisas, dizendo para elas que além de crer em Jesus, beleza, crer em Jesus, agora deixa eu falar uma coisa. Tem que fazer umas coisinhas para ser salvo. Não é só crer em Jesus Cristo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, senão você vai perder a salvação. Daí aqueles conceitos de que a salvação não é algo que a gente ganha definitivamente, mas é algo que a gente ganha e a gente mantém. Isso é falso evangelho. Porque a gente começa a desviar-se da verdade. A verdade de que nós somos salvos exclusivamente em Jesus Cristo. Semana passada eu mostrei isso aqui para você. Para você que talvez não acompanhou, você pode depois ir no site no site da igreja e pegar lá as mensagens para você entender a linha aqui de pensamento que Paulo está abordando. E Paulo agora chega nesse ponto e vai dizer o seguinte, irmãos, vocês estavam correndo tão bem, estavam indo para o alvo, mas vocês foram bloqueados. Já viu aquelas corridas de obstáculos? Onde tem aquelas coisas que os atletas vão tendo que pular? Né? É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Só que foi colocado um obstáculo diante dele, que um muro, que eles meteram a cara e pararam de correr. Essa é a ideia que Paulo está usando aqui. O que aconteceu com vocês? E percebam o que acontecia aqui. Eles criam no Evangelho, mas não só criam, eles obedeciam a Cristo. Porque a nossa fé é evidenciada na nossa atitude. A nossa atitude mostra a nossa fé. Então, o que Paulo está argumentando é que tanto os gálatas criam, quanto os gálatas viviam a graça de Cristo em sua vida. Eles eram fiéis, viviam em gratidão ao Senhor, lutando contra os seus pecados, amando uns aos outros, mas agora começaram a se degladiar. Começaram a achar que eles eram melhor do que os outros, começaram a se morder porque você é um pecador miserável, safado que mudou a vida, você não faz isso, quem é você para falar de mim? E aí são coisas terríveis dessa forma. Tanto é que, olha a expressão que Paulo usa lá na frente para chamar esses irmãos de volta. Versículo 15, olha aí o versículo 15. Ele está falando que a lei, na verdade,
em Cristo nos chama a amar os irmãos. Aí o versículo 15 ele fala: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para vocês não se destruírem mutuamente. Está vendo o que a lei errada, o falso evangelho faz dentro da igreja? Começa a fazer os irmãos morder um no outro. Não é literalmente não, gente, tá? Vai virar cachorro aí não, mas a ideia é de ofender uns aos outros. Uma vez que eu acho que eu sou bom, porque eu leio Bíblia, eu oro. Já viu aquele grupo de espirituais que acha que eles é mais poderoso que os outros, que acha que eles têm mais contato com Deus? Esse tipo de gente, eles não aceitam sequer a repreensão dos outros irmãos, porque eles são mais espirituais. Então, quando alguém vai dizer para eles, começa uma briga terrível, e Paulo está dizendo: vocês estão se mordendo aí por causa do evangelho, por causa do falso evangelho. Vocês caminhavam bem, cumpriam muito bem, obedeciam muito bem, mas foram bloqueados. Foram bloqueados por uma outra coisa que não é o evangelho. Quando a gente coloca qualquer outra coisa além de Jesus para sermos salvos, o nosso relacionamento muda. A forma como eu enxergo as pessoas muda. E deixa eu ser sincero para vocês, a igreja deixou de viver o evangelho há muitos anos. Nós voltamos os nossos olhares para nós mesmos e nos desviamos da verdade do evangelho. Nos tornamos fariseus, pessoas que não aceitam erros, pessoas que nunca estão dispostas a amar pessoas complicadas. Pessoas que, quando tem alguém absolutamente avesso à verdade de Deus, nós também somos avessos àquelas pessoas, não demonstramos graça. Nós perdemos a verdade do evangelho, porque inserimos um falso evangelho. O evangelho das boas obras. Não existe isso, né? O evangelho que crê em Jesus, mas crê no homem. Não existe isso. É contra isso que Paulo está dizendo: cuidado. Vocês estavam caminhando bem, mas entraram aí com o evangelho errado, e vocês foram bloqueados com a verdade, desviaram-se da verdade. Por isso, é um perigo absoluto crer em outra coisa a não ser no evangelho da verdade. Porque uma vez que eu acredito em qualquer outra coisa para me salvar fora de Jesus, eu estou abandonando o evangelho da verdade. Então, cuidado com isso, porque nós somos desviados quando nós achamos que nós podemos fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus. Então, se você gosta daquela música como Zaqueu, esquece. Com Zaqueu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar a sua atenção para mim. Gente, para, Deus já olhou lá da eternidade para você. Não há nada. Por isso que essa música fez um sucesso miserável. Por duas coisas: porque as famílias estão todas estragadas e porque expressa a ideia de fazer alguma coisa e Deus vai olhar para mim. Então eu vou subir, vou me esforçar, vou dar aquela mãozinha para Deus. Olha eu aqui, ei, viu o que eu estou fazendo? Estou orando, ó, lendo Bíblia, orando, jejuando, fazendo as coisas, indo aos cultos. Viu? Aí Deus fala: deixa eu ir lá para sua casa então. Não, Deus veio para sua casa e acabou. Aquela casa bagunçada, estragada, ele veio para lá. O texto diz que Jesus saiu para ir ao encontro de Zaqueu. Então, essas são as perspectivas que a gente precisa compreender. Não coloque nada no evangelho além do evangelho. Tá? Crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse é o ponto que Paulo nos alerta aqui, porque uma vez que eu creio, eu começo a desviar da verdade. Aí, tem uma segunda coisa que Paulo fala aqui. E a segunda coisa é que esse falso evangelho não provém de Deus. Não provém de Deus. Olha o versículo 8. Tal persuasão não provém daquele que os chama. Quem é que chama a igreja? É o próprio Deus, pelo seu Espírito Santo. Paulo, mais uma vez, argumenta: cuidado, gente. Porque se vocês estão achando que esse evangelho é muito bom, que vocês estão achando aí, esse negócio de crer em Jesus Cristo, mas ter que fazer coisa para ser salvo, isso é bom, então isso não vem de Deus. Deus não chamou vocês pelos seus méritos, não de obras, para que não haja glória em vocês, mas vocês foram salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Cuidado, porque uma vez que vocês começam a crer nessas coisas, vocês estão crendo em coisas que não são sagradas, que não é verdade, que não é a verdade do Senhor.
Por isso, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente começa a colocar coisa dentro da nossa vida, achando que estamos nos tornando crentes melhores e, na verdade, estamos nos tornando crentes piores. Você pode ser um cara gente boa, frequentador de igreja, e ser um crente péssimo no Evangelho. Ser um crente impiedoso. Lembre-se disso. O Evangelho muda a nossa vida. O Evangelho leva-nos para perto do Senhor. E isso acontece porque nós acreditamos e confiamos unicamente em Jesus Cristo. Essa é a verdade de Paulo. E aí nós temos dois perigos quando nós trocamos essa verdade. O perigo de sermos desviados da verdade do Evangelho e o perigo, agora, de ouvirmos e absorvermos coisas que não vêm de Deus. Essa é a segunda coisa que Paulo usa. Mas aí Paulo dá uma terceira coisa, pelo qual a gente precisa tomar cuidado e não aderir a esse falso evangelho. Se essa segunda coisa é essa de que Deus não está nesse evangelho, terceira e última coisa, o falso evangelho acarreta uma condenação terrível. O falso evangelho acarreta uma condenação terrível. O problema é que você está na igreja achando que está bem. O problema da lei, do farisaísmo, o problema do legalismo, não da lei, mas do legalismo, de achar que é pelo cumprimento perfeito da lei que você está salvo, é que você está indo para o inferno sem saber. Sem saber. Você acha que você está bem, está cumprindo muito bem, está indo muito bem, quando na verdade você está muito pior do que você imagina. Isso aqui é importante. Olha aí. O que Paulo fala a partir do versículo 9? Ele usa um ditado e ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento. Ele está falando, olha, eu fui aí, preguei o evangelho, agora poucos judeus, alguns judeus, tanto é que ele usa essa mesma expressão lá atrás, lá nos capítulos anteriores, eles foram aí, estão influenciando vocês a abandonarem o evangelho verdadeiro. Vocês estão sendo influenciados e conduzidos para algo que não é a verdade. Mas aí Paulo, no verso 10, diz assim, eu estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Paulo está dizendo, olha, mas deixa eu falar uma coisa. Eu sei que vocês não vão pensar de outra forma, porque eu confio no Espírito de Deus que habita no coração de vocês. Aqueles que estão pervertendo vocês, influenciando vocês a outra coisa que não é o Evangelho, saiba, eles serão condenados. Eles receberão condenação. E aí no verso 11, Paulo vai mostrar qual é a jogada que esses judeus estão tendo. Olha o versículo 11 aí. Paulo fala assim, irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que eu continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Olha, o que Paulo está argumentando é o seguinte. Antes disso, você precisa saber o que eles estavam dizendo. Os judeus estavam dizendo o seguinte, essa é a forma de influenciar que os judeus estavam fazendo, né? Não, olha, vocês creem em Jesus Cristo, é importante, o evangelho, mas tem que circuncidar, mas tem que guardar os dias, mas tem que comer algumas outras coisas, ou não pode comer carne sufocada, não pode comer porco, e aí outras coisas que a lei vai prescrever, ou escrever. Aí a ideia é, ótimo, mas deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, os judeus diziam, o próprio Paulo, ele é a favor da circuncisão. Perceba como nós estamos certos. Esse Paulo aí, que pregou o evangelho para vocês, que não é nem chamado por Deus, ele mesmo crê na circuncisão para ser salvo. Aí Paulo responde e fala, sai de ré. Não é assim não. Aí ele fala assim, se isso fosse verdade, se eu de fato pregasse a circuncisão, então por que vocês ainda continuam me perseguindo? E ele diz, o escândalo da cruz não afetaria tanto vocês. Mas isso aqui é uma forma irônica que Paulo está dizendo. Ele diz assim, eles sabem que eu não estou dizendo que o gentio para ser salvo
tem que circuncidar. E também nem estou dizendo que o judeu, para ser salvo, tem que circuncidar. Eu estou dizendo que o judeu pode continuar com a sua circuncisão, não há problema nenhum, desde que ele não coloque a circuncisão como pré-requisito para a salvação, mas não vem aqui obrigar os gentios. Quem são gentios? Pessoas que não eram judeu, gentios a circuncidar como se fosse uma prerrogativa para a salvação. E Paulo está dizendo, eu continuo falando de coisas que escandalizam esse povo. Se eu concordasse com eles não estariam escandalizados com aquilo que eu falei, porque o evangelho é um escândalo mesmo. Sabe por que o evangelho é um escândalo? Porque você chegar para um indivíduo e dizer assim, olha, você não é salvo porque você é bom não, cara. Você é muito ruim. Você precisa de Jesus, senão você está perdido. Quem gosta disso? Não é muito melhor você chegar para a pessoa e falar, você pode. Desde que você cumpra certinho, desde que você faça assim, desde que você... É muito melhor. É muito mais escândalo você dizer para a pessoa que ela não tem absolutamente nenhuma colaboração na salvação dela. A única coisa que ela faz é responder ao que Deus fez na vida dela. Isso é um escândalo. É um escândalo chegar para as pessoas e dizer que Deus escolheu as pessoas antes delas nascerem. É um escândalo. Nós somos tidos como hereges por acreditar no que a Bíblia diz. Que nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Isso é uma coisa absurda. É uma coisa absurda quando nós começamos a dizer que não é por vontade própria, mas se o Espírito Santo não habitar na nossa vida, nós não somos salvos. Se o Espírito não me convencer do meu pecado, não convencer que eu estou indo para o inferno, não convencer que é em Jesus que a justiça é feita, eu estou perdido, e que eu não quero Deus, como as Escrituras nos dizem, isso é um escândalo. Tão escandaloso que alguns chegam a dizer que a igreja presbiteriana não tem um Espírito Santo. Não sei como é que a igreja pode ser igreja sem o Espírito Santo, gente. Porque na cabeça deles o Espírito Santo é evidenciado por aquilo que se faz, por méritos pessoais. E não venha me dizer que Deus e o Evangelho está em todo lugar. Não está. Que toda a verdade dita nas igrejas é palavra de Deus, porque não é. E nós temos que nos levantar contra tudo aquilo que machuca a igreja, que bate na igreja, e que perverte a igreja, e que serve de obstáculo para a igreja caminhar, porque ela não vai dar conta, ela vai bater no obstáculo, vai cair toda vez, porque ninguém consegue cumprir a lei perfeitamente. Todos nós somos pecadores, e se nós não corremos para Deus, estamos perdidos. Mas pessoas que pregam o evangelho falso, que não é evangelho, mas é uma perversão daquilo que é verdade, elas serão condenadas. E Paulo está tão nervosão aqui. Olha o que ele fala aí. Ele faz uma piadinha no final. Né? Ele fala assim, verso 12. Quanto a esses que os perturbam, quem dera se castrassem. Verso 12 do capítulo 5. Quanto a esses que vos perturbam, quem dera se castrassem. Aí você vai perguntar, pastor, mas eles não eram circuncidados? A palavra castrar aqui é circuncidar, é lançar fora. O que Paulo está dizendo é assim, ele faz um trocadilho aqui. Aqueles que pregam que precisa lançar fora o prepúcio para ser salvo, podiam fazer isso com eles mesmos. Mas ele está dizendo, não na ideia do órgão genital, mas da pessoa. É como se Paulo tivesse, eles podiam se expulsar também. Essa é a ideia que Paulo está dizendo. Eles tinham que se cortar fora. Se mutilasse, podia decepar eles fora desse povo de Deus aí. Quem dera esse povo não existisse. Esse bando de gente que está atrapalhando a igreja crescer. Quem dera. Paulo não faz isso porque ele odeia os judeus. Paulo faz isso porque ele ama a igreja. Então, aquele sentimento de dizer assim, que essas pragas ruins ficam aí no meio da igreja, atrapalhando a igreja. Eles podiam nem existir. Já que eles gostam tanto de cortar, né, de circuncidar, e acham que é circuncisão, que se corte também da igreja, que se corte do povo, que se afaste, que vá embora, que deixe de existir. Essa é a argumentação de Paulo aqui. Tamanho amor que ele tinha por aquela igreja e tamanho cuidado ele diz para essa igreja ter com esses falsos profetas. Pessoas que dizem ser mais santas do que outras e agora estão dizendo que não é só crer em Jesus, tem que ter méritos também. Isso é um falso evangelho. E Paulo fala, cuidado com isso. Cuidado com isso.
Essa é a argumentação que Paulo traz aqui. Depois que ele alerta o pessoal, que a gente tem que tomar cuidado para não abandonar o evangelho, porque o abandono do evangelho nos afasta da verdade, o abandono do evangelho não vem de Deus, o abandono do evangelho acarreta condenação. Depois que ele faz esse aposto aqui, do versículo 13 ele continua. Mas deixa eu voltar que eu estava falando para vocês. Aí no verso 13 ele continua, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Coisa que ele fala no verso 1 do capítulo 5. Então Paulo faz esse parêntese aqui para lembrar que é um perigo grandiosíssimo quando nós começamos a abandonar a verdade do evangelho. Permaneça firme somente no Senhor Jesus Cristo. Permaneça firme no evangelho do Senhor. E eu quero convidar você a mais uma vez, lembrar como tudo isso pode ser aplicado ao nosso coração, à nossa vida. Algumas coisas. Estejamos sempre dispostos a vencer, a crescer mais no conhecimento da verdade de Deus. Cultos, a EBD, grupos de crescimento, livros com bons conteúdos. Deixa eu falar uma coisa para vocês que é importante. Se nós, que estamos sempre aí nos cultos, nos encontros de crescimento, estudando, lendo a palavra, lendo outros materiais que nos fazem crescer, somos atacados com o falso evangelho, meu querido, você que está longe, que não tem comprometimento em crescer, vindo aos cultos, a EBD, lendo a Bíblia, orando, você que não está se munindo do conceito do evangelho, você vai ser presa fácil para os falsos mestres. Cuidado para que você não se desvie daquilo que você está sendo ensinado. Cuidado, porque você pode começar a deixar de confiar absolutamente em Jesus e começar a colocar o seu dedinho lá na salvação. E isso é um perigo. É um perigo. Outra coisa. Não veja com olhos de política de boa vizinhança as falsas verdades anunciadas. A gente não tem que ser sem educação com as pessoas. Mas você tem que concordar com as coisas erradas não, gente. Você não vai me ver, por exemplo, conversando com alguém, a pessoa emite uma opinião que eu sei que é anticristã, antibíblica, não é o evangelho. Eu não vou ficar brigando com ela, tentando provar para ela que ela está errada, a não ser que ela me pergunte. Ela fala assim, não é, pastor? Aí eu vou falar, não é não. Não é mesmo. Não, então como é? Aí eu vou dizer para ela. Mas se ela quiser só brigar e discutir, não vale a pena. Mas não trate a coisa como política de que Deus está em todo lugar, que a verdade de Deus está em... Não está. Não está. E não estou dizendo também que a igreja presbiteriana é a mantenedora da verdade, porque tem um bando de igreja presbiteriana que está longe do evangelho. E essa igreja está buscando ser fiel com o evangelho. Mas podemos errar, apesar de não querermos. O que nós precisamos entender é que uma vez que nós percebemos um erro teológico, percebemos um erro, uma coisa que fere o evangelho, a gente tem que dizer para as pessoas e falar, olha, se elas querem saber, nós vamos dizer, olha, não é bem assim. A gente pensa diferente. É assim que nós pensamos. Isso é importante para a vida, para a boa ordem do evangelho, né? Não coloquemos todas as religiões no mesmo pacote. Nós pensamos absolutamente diferente de um monte de outras coisas. Cuidado para que você não seja uma pessoa sem discernimento para perceber o que nós estamos dizendo e o que outras religiões estão dizendo. Volto a repetir, não estou dizendo que a igreja presbiteriana é a mantenedora da verdade, mas você tem que avaliar se aquilo que está sendo dito nessa igreja é coerente com a Bíblia,
como também tem que avaliar se aquilo que está sendo dito nessas religiões é coerente com a Bíblia. Isso é importante. Mas não fica botando todo mundo dentro do mesmo pacote, porque não é verdade. Tá? Existem coisas que nós pensamos, em algumas religiões a igreja cristã tem pontos em comum, mas os pontos centrais da fé são absolutamente diferentes. Não dá para manter relacionamento de boa vizinhança e achar que está todo mundo no mesmo barco, porque não estamos. Eu quero que você tome cuidado com isso, porque é um perigo quando você começa a colocar tudo como se fosse evangelho, e não é. Isso aí Paulo nos alerta de forma clara. Não nos achemos, portanto, melhores do que ninguém, mas o conhecimento da verdade deve nos trazer humildade e paciência. Como eu disse, não é porque você pensa diferente de alguém e que você crê que aquilo que você está dizendo é verdade, é que te torna melhor, porque a pessoa também acredita que o que ela está querendo é verdade. Então o que você tem que ter? Humildade para saber a hora certa de ensinar. Paulo, em Romanos 14, diz, olha, não fica brigando com os irmãos que são mais fracos aí, no sentido de que às vezes não entende o conceito do evangelho de forma mais coerente, como se vocês fossem melhor, não vai adiantar. Então não brigue, seja humilde, tenha paciência, porque quem sabe no momento certo da coisa, nós teremos a oportunidade de entender melhor. Eu sei que para muitas pessoas, nos últimos 5 meses, nós temos recebido irmãos de várias denominações, principalmente denominações de linha pentecostal. E muitos deles, quando vêm aqui, a primeira vez, saem irritadíssimos, né? Esse pastor é doido, fica nervoso, não quer mais saber. Mas alguns deles têm disposição para voltar a entender um pouco mais. E é interessante porque o objetivo nosso não é bater, brigar e discutir com seu ninguém. É apresentar a verdade do Evangelho sem abrir mão da verdade do Evangelho. E é impressionante como essas pessoas que permanecem ouvindo, elas percebem que o Evangelho é coerente. Que o Evangelho é coerente. E eu quero dizer para você, isso é paciência. Talvez você esteja aqui ouvindo pela primeira vez tudo que você ouviu e vai se irritar. Então, antes de você ficar irritado, vai para a palavra, pesquise, estude a verdade, para que você chegue pela ação do Espírito Santo à consciência verdadeira daquilo que as Escrituras nos alertam. Finalmente, o conhecimento da verdade do Evangelho nos faz agir de forma diferente, não negociarmos a verdade. Pelo Espírito estamos sempre dispostos a viver a verdade do Espírito. E perceba que eu estou dizendo, estamos dispostos a viver a verdade do Espírito. Porque a partir de agora, do verso 13, é isso que Paulo vai dizer. Se nós não abandonamos o Evangelho, o Espírito de Deus já está em nós e por isso não abandonamos o Evangelho, nós temos atitudes diferentes em gratidão ao Senhor. Eu quero que isso tudo faça sentido para o seu coração. Se houver dúvidas, se até aqui você não entendeu o conceito do Evangelho, eu quero convidar você a tomar um cafezinho comigo, a hora que você puder e eu puder, nós vamos marcar para que você seja esclarecido. Mas não fique com dúvidas, tá? Caso você queira, pergunte, tire suas dúvidas, porque eu quero muito que o Evangelho tenha feito sentido e faça sentido para que você aplique em cada área da sua vida. Que Deus derrame graça, paz e sabedoria sobre nossos corações. Audio Jungle. Audio Jungle.